Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Antes de começarmos o episódio de hoje, tem uma dica daquelas para vocês. A Poppet, uma das nossas parceiras, ela oferece produtos fitness, marmitas, sucos e para maiores informações, acesse já www.poppet.com.br, que essa empresa, nossa parceira, vai te oferecer, te contribuir para montar a sua dieta. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast do Brasil, como você já sabe. Quem compartilha Pod Doutor, espalha a saúde. Informação é o diamante da prevenção. Então, ó, já se inscreve aí no YouTube, se inscreva em todas as nossas redes sociais para que a gente possa continuar entregando para você com o maior carinho possível todo o conteúdo que a gente traz aqui. O nosso propósito é levar para você informação de qualidade, informação boa. Você sabe que a internet é recheada de fake news, informações nem sempre checadas, muitas vezes mal intencionadas. O nosso propósito é o contrário, é trazer para você informação boa, informação relevante em saúde. E como que a gente faz isso? Trazendo os melhores profissionais, as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente se propõe a debater aqui. Hoje temos a honra de receber aqui Gustavo Pascoaloto, nutricionista, educador físico, que nos vai dividir conhecimento em um assunto incrível que vocês já vão ver. Não saia daí. Gustavo, muito obrigado pela presença, é uma honra, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela chance de participar aqui e dividir um pouco de conhecimento com vocês. Gustavo, seja bem-vindo novamente. Vamos falar sobre dieta, sobre treino e, mais uma vez, a Poppet, nossa parceira, vai te contribuir para você montar a sua dieta. Gustavo, vamos falar sobre dieta, mas primeiro, qual que é um pré-requisito para montar uma dieta e quem deve fazer dieta? Bom, quem quer fazer dieta pode fazer? Cara, na verdade, acho que todo mundo deveria fazer uma dieta, né? Dieta ou melhores hábitos de alimentação? Qual que é a diferença de hábitos alimentares e uma dieta? Cara, melhores hábitos já vai ajudar bastante a saúde da pessoa se ela souber selecionar muito bem os alimentos que ela vai comer. Dieta a gente já fala que é para uma coisa, não vou falar para não é uma doença, mas algo que incomode a pessoa que ela queira melhorar. Então tem aquela pessoa que nasceu muito magra e quer ganhar um pouco de massa muscular, aquela pessoa que é mais gordinha e quer emagrecer. Tem as pessoas também que às vezes é magra e não quer mudar muito, mas às vezes ela tem um colesterol alterado por via genética, alguma coisa assim que precisa cuidar. Então acho que a mudança do hábito alimentar serve para todos, né? Desde da estética só, da saúde, até o cara que é um atleta de alta performance que realmente precisa para melhorar a sua performance. E para a gente poder abranger todo mundo que está nos ouvindo ali, assim, você é especializado, a gente sabe, em atletas mais de alta performance, você atende atletas de alto nível do UFC, por exemplo, que precisa ter uma dieta extremamente regrada lá no seu consultório, que, se não me engano, na Berrini. Na Berrini, então quem quiser encontrar depois o Gustavo Pascoaloto vai estar aí na descrição, mas para a gente abranger mais pessoas, então vamos pensar em dietas específicas para quem faz alguma atividade física, né? Como que essa pessoa deve começar, que profissional ela procura, que dicas o Gustavo Pascoaloto daria para a pessoa começar? Então, para quem já pratica alguma coisa, ainda não pensou na dieta, como que a pessoa começaria, que start ela pode dar nisso? Então, se a pessoa quiser fazer uma coisa bem direcionada, o ideal seria contratar um nutricionista, né? Esse nutricionista vai conversar com ela, vai passar uma anamnese para saber qual é o objetivo dessa pessoa primeiro, né? Ver como está a saúde dela, quais são os hábitos dela, o porquê que ela está procurando nutricionista, se é só por fim estético, ou por saúde, ou qualquer coisa. E em cima disso, o nutricionista vai montar essa dieta para a pessoa. Então vai balancear, vai saber qual o gasto calórico dela basal normal, vai saber tudo em cima do objetivo. Gasto calórico basal, o que seria? Seria o gasto calórico que a pessoa tem que ingerir para se manter viva. Só de levantar e ficar parada, ela vai gastar X número de calorias. Isso, mais ou menos. Sem andar ou andando? Não, com a atividade física dela normal. Ok. No dia a dia dela normal, parado. Gasto calórico basal. Isso. Quer dizer, o que a gente precisa gastar de calorias, de energia para estar vivo. Para se manter vivo, é isso, mais ou menos isso. Aí, óbvio que se você quiser emagrecer, você vai ter que ir abaixo desse basal, né? Porque você está condicionado. Vou usar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa pesa 100 quilos, ela tem um basal de 2.000 calorias. Isso é uma regra ou não? Não, não é uma regra, é um exemplo. Um exemplo.
que isso vai depender do quanto de atividade física a pessoa faz e tudo mais. Massa muscular, gordura. Exato. É um gasto basal de 2.000 calorias por dia. Por exemplo, isso. Aí se a pessoa quer baixar, por exemplo, de 100 quilos, ela é de 100 quilos obesa, mais gordinha, não é um atleta de 100 quilos e quer perder peso, normalmente a gente vai calcular menos 500 calorias do metabolismo basal da pessoa. Então, se ela tem um metabolismo basal de 2.000, nós vamos basicamente passar uma dieta para ela em 1.500 calorias. Se a pessoa tem 100 quilos, por exemplo, e é um atleta e quer ganhar massa muscular, o início disso é somar 500 calorias. Então, o básico do que a literatura traz para a gente, né, fora o que a gente faz no over, que não tem estudos, né, como a gente estava conversando lá fora, é 500 calorias acima ou 500 calorias abaixo, dependendo do objetivo da pessoa. E isso é uma coisa básica que qualquer um pode fazer. Então, por exemplo, você está em casa, você acha que você está gordinho, você quer emagrecer, você sabe o quanto você come, obviamente, se você diminuir um pouco as calorias que você ingere no dia, você vai ter resultado. Isso se a pessoa não tiver nenhum problema hormonal genético ou adquirido. Exato. Por isso que eu falo que é sempre muito importante fazer um exame de sangue bem completo, para a gente saber como está toda a parte do organismo da pessoa. Então, você vai olhar, ver se a tireoide da pessoa está boa, se a parte hormonal está boa, se ela não tem um colesterol normal, se não tem nenhuma alteração. Se tiver alguma alteração, você vai conversar com a pessoa, perguntar, às vezes a pessoa tem um problema na tireoide, e aí você vai ver, pô, tem algum parente seu que tem? Sua mãe, sua avó, alguém? Ah, tem. Então, de repente, você já vai, minha mãe tem tireoide de Hashimoto, por exemplo. Então, você já sabe que aquela pessoa tem uma propensão a ter um problema na tireoide. Então você tem que tentar organizar a dieta e trabalhar com ele, sabendo que futuramente provavelmente ele vai ter esse problema. Mesma coisa. Mas não impede ele de fazer não impede nada. A dieta. Você vai poder. Ele pode estar tratando, por exemplo, essa tireoidite. Não, ele deve estar tratando e a dieta vai auxiliar ele a ter uma condição de vida melhor. Então, o nutricionista também, se você considera isso lá na sua dieta. Total. Você consegue manipular um pouquinho com os alimentos alguma... Eu costumo brincar, porque assim, como eu trabalho com muito atletas de alta performance, mas atendo 80% do meu público são pessoas normais também, eu viro a pessoa do avesso normalmente. Então todo mundo fala, pô, mas para que tanto exame? É justamente para saber se a pessoa tem algum problema que a gente vai ter que curar, ou ela é uma pessoa que ela só tem o objetivo de melhorar, não tem nada pontual ali que a gente precisa usar, entendeu? E ver ali, um colesterol genético. Ela pode até tomar um remédio que o médico passou para ela para controlar o colesterol, mas será que se a gente melhorar a alimentação dela, será que a gente não consegue corrigir isso? Ou se a pessoa tem uma alteração, por exemplo, na glicemia, às vezes tem um diabético na família, ela pode ser diabética, mas e aí, se a gente melhorar a alimentação dela, a gente não vai conseguir controlar essa diabetes antes que ela realmente tenha um problema? Então tava tomando remédio, por exemplo, para tireoide, e você, às vezes, com a dieta, você conseguiu... Com tireoide não foi um bom exemplo. Para o colesterol, e você conseguiu... Usava remédio já há 10 anos. Procurou lá o Gustavo, e o Gustavo fez algum ajuste na medicação, estabeleceu, às vezes, algum treino também, que você também é treinador físico, mudou aquele hábito de vida, e aquela pessoa que usava a medicação há 15 anos, eventualmente vai voltar lá no médico dela e vai ver que não precisa até mais... Pode eliminar aquele uso da medicação, por exemplo, no caso de hipercolesterolemia, uma dislipidemia. Exato. Quando emagreceu um pouquinho, mudou a vida. É isso, as pessoas têm que ter consciência de que o melhor remédio para muitos problemas que a gente tem no dia a dia é atividade física e dieta. Se as pessoas tivessem consciência disso, o consumo de medicamentos seria muito menor. Né? Mas obviamente, infelizmente, o brasileiro gosta do que é fácil. Né? Então, às vezes... O ser humano, né? O ser humano em si. O brasileiro acho que é um pouquinho mais, mas eu acho que o ser humano... Gosta dessa parte do... Pô, a gente vai às vezes no consultório, atendo um paciente que quer emagrecer, o cara não tá preocupado, ele não pergunta pra mim, o que eu vou comer? Ele pergunta, o que eu vou tomar? O que você vai manipular pra mim, pra me ajudar a emagrecer? Não, calma lá, vamos primeiro ver a dieta. Quer emagrecer, né? Quer ser emagrecido, né? Exato. E aí não adianta, porque a hora que o para de usar aquela medicação... que o médico, a sua equipe lá passou... Vai ter um rebote, porque o problema tá aqui, né? Claro, no hábito. É que nem você médico, deve estar acostumado, já deve ter ligado com pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo. Quantas pessoas fizeram cirurgia bariátrica e você não conheceu que engordaram de novo? Sim. Porque ela foi não foi na raiz do problema que é a cabeça, ela foi no que era mais fácil, que era operar o estômago, né, emagreceu, mas a cabeça continua igual, ela engordou de novo. Vai chegar no mesmo peso que tinha antes, ou talvez não exatamente o mesmo, mas muito próximo, né? Exato. Bom, você estava falando da dieta, que você vai, então, acrescentar
o basal para quem tá querendo ganhar peso. E Aumenta 500 ou diminui 500? Isso é uma regra meio que inicial. Isso é um básico do básico da literatura. Que, na verdade, eu sei, você sabe, a grande maioria das pessoas sabem. Ou não. Comer mais vai engordar e comer menos vai... Eu acho que qualquer pessoa tem noção disso, né? Mas tem pessoas que falam, mas o meu biotipo é pra mais gordinho, o meu biotipo é mais pra magro, tem isso? Cara, tem, né, aquele estudo do mesomorfo, endomorfo, né, a diferença de todos ali e tal. Eu acredito que realmente faça uma diferença, mas é muito mais dedicação e facilidade que talvez uma pessoa de um biotipo vai ter mais facilidade do que outra pessoa, mas todos conseguem melhorar, todos conseguem chegar. Entendeu? Isso é só uma divisão ali para você tentar... Didática, né? Didática. Tentar encaixar, tipo, o que é melhor para esse cara desse formato aqui. Mas todos vão saber chegar. Agora, a grande consciência que eu acho que a pessoa tem que ter do negócio das calorias, quando a gente fala sobre caloria, porque eu não me importo tanto com caloria, eu me importo mais com qualidade de alimentos, qualidade de nutrientes. Então, quando a pessoa, por exemplo, ingere 2.000 calorias por dia, mas ela ingere de alimentos ruins, entendeu? Às vezes o cara come 2 vezes no dia, só come pizza e hambúrguer, por exemplo, e dá 2.000 calorias. O cara não tem noção o quanto ele consegue comer com essas 2.000 calorias de alimentos limpos. E às vezes só a troca da qualidade alimentar já vai fazer que a qualidade do físico dele mude completamente. Gostei dessa fala, queria um exemplo, Gustavo. Por exemplo, se eu comer um hambúrguer X, posso falar? Claro. Se eu comer um Big Taste, que eu adoro Big Taste, mas eu sei que esse Big Taste não como todos os dias, mas e a pessoa que tá de casa se come, não come todos os dias? Não, não como. Adoro, mas não como. Não, mas não como. Se fosse o contrário, a piada ia ser mais... a pessoa ia acreditar, então... Mas ele não come, né? Ele é caixinha. Mas eu gosto, mas procuro equilibrar. Se eu como um Big Taste, um Big Mac ou qualquer outro hambúrguer, vai ter X calorias. Quanto que representa isso um prato de arroz, feijão, um ovo? E salada, cara, eu vou dar um chute, porque eu não sei exatamente quantas calorias tem um Big Taste. Vamos chutar que tem 1.500. Não, 500 é pouco. Pouco, tá. 500 é pouco? O Big Taste tem... Um combo do Big Taste tem... Pra você ter uma ideia, tem um restaurante lá nos Estados Unidos, você deve conhecer, chama Cheesecake Factory, já ouviu falar? Sim. Lá, muita gente gosta de ir lá comer o cheesecake. Eu gosto de comer o prato, que é um prato salgado de macarrão com frango que tem lá. Teoricamente é um macarrão com frango de molho vermelho. Cara, um dia eu peguei o cardápio, tinha 2.300 calorias o prato. Prato. Então, numa refeição, sem comer cheesecake, sem comer doce, tinha 2.300 calorias. E aí, se a gente fala de um Big Taste, eu imagino que deve ter umas 1.500 calorias. Se a gente for colocar isso... em questão de arroz e frango, por exemplo, divididos durante o dia, daria pra gente comer pelo menos aí umas 600 gramas de arroz e umas 400 de frango. Ou seja... 3 refeições, 4 refeições? Pode bobear até 5, dependendo do tamanho da pessoa. 5 pratos. Então, por isso muita gente fala, mas eu como pouco e engordo. Claro, depende do que você come. Durante o dia, cara, se você dividir 600 gramas de arroz e 400 gramas de frango no dia inteiro, dá quilo de comida. 4 refeições tranquilas para uma pessoa que come bem. Entendeu? E é uma refeição limpa. Isso que a gente não tá falando. Você pode até comer vegetais no meio ali, salada, coisas que não vão somar calorias pesadas para você. Então, imagina, um Big Taste que você come, às vezes, soma a caloria do seu dia inteiro. E é o que eu falo para os pacientes. Às vezes o cara, ele é regrado de segunda a sexta. Aí tem aquele negócio que a gente fala, né? Do dia livre. Dia do lixo. Dia do lixo. Cara, isso não existe. Você pode tirar para fazer uma refeição durante a semana de uma coisa que você gosta, é saudável. Vou fazer uma refeição e acabou. O dia inteiro não adianta, porque é só você imaginar. Se você tem uma dieta de 2.000 calorias, então você come 2.000 calorias de segunda a sexta, então você come 10.000 calorias na semana. Aí chega no sábado, você se libera. Você vai comer 10.000 calorias no sábado tranquilamente. Aí você estragou toda a semana que você fez de dieta. E quando a gente fala de furo de dieta, né, do dia do lixo, da refeição lixo, muita gente acha que é só uma soma calórica. Só que dependendo do que você ingere nesse momento, doce, uma série de coisas, você vai ter um desequilíbrio hormonal junto. Um pico de insulínico maior, uma mudança de glicemia, uma série de coisas ali que as pessoas não têm conhecimento. E aí o que acontece? Às vezes, para você se recuperar desse dia pesado,
vai demorar 4, 5 dias. Então você jogou sua dieta de uma semana no lixo de antes que você fez, E atrasou. mais alguns dias E depois. se você fizer a dieta dia do lixo, então, todo final de semana, você nunca vai recuperar. Nunca. Só- Mas é aí e que faz tá todo sentido. Exato. Porque o que vale é o balanço. É o que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um monte de empresário que eu atendo lá no consultório. O cara gosta de tomar um vinho e sai pra ele. Fala, não, dia de semana eu faço tudo. Mas chega no final de semana, o cara desce 5 garrafas de vinho, come um monte de coisa junto. Eu falo, amigão, desse jeito. Bem lembrado, lembrando que álcool é extremamente calórico, né? E é uma caloria morta, né? Porque são 7, cada ml de álcool tem 7 calorias. Só que assim, quando você fala de caloria, por exemplo, carboidrato, cada grama tem 4 gramas. Só que você usa como Cada fonte. grama, 4 calorias. 4 calorias. E caloria de proteína e de carboidrato são 4, né, para cada, e de gordura são 9. O que acontece? Só que essas 3 você usa. Elas têm funções no organismo São ali. nutrientes. Exato, são nutrientes que você pode engordar, emagrecer, mas fornece energia, construção muscular, recuperação de células, regenera uma série de coisas. Reserva de gordura. Exato. Agora o álcool é morto. Você não usa pra nada, você só incha, vira uma panela de pressão, faz mal pra saúde. faz mal pra saúde, sobe a glicemia, Você falou, cada ml, 7 calorias. 7 calorias mortas, né? Sim, aí você pegar uma taça de vinho, deve ter uns 150 ml. 100. Mais ou menos. Que tem as 100 Eu não sei, ml. eu não sei quantos ml de álcool tem nessa taça. Assim, né? o ml do álcool daí. É tem que aí 7 soma calorias. com o ml do álcool mais O ml a da caloria uva. da uva e tudo que tem ali misturado, né? Então a gente tá falando do álcool isolado. Bom, Ninguém vai vamos tomar. pensar em 150 ml, 50% de álcool, 80 ml de álcool, então numa taça, vezes 7, 560 calorias por Dependendo, taça. provavelmente. Não sei se chega a tudo isso. Talvez mas um pouco deve ter. menos, Talvez mas um pouco. Mas tem bastante. É muita coisa. E ninguém que. É dificilmente uma pessoa que é consumidor de vinho, que gosta, fala, vou tomar uma taça. O cara toma uma garrafa. Entendeu? Então, normalmente, o que eu faço com os pacientes? Eu sempre falo, cara, eu não vou cortar o teu vinho porque eu sei que você gosta. Porque se eu cortar o cara 100% de tudo, o cara vai mandar eu pra aquele lugar e não vai fazer porra nenhuma, né? Então eu tento falar, cara, quando você tá acostumado a tomar? O cara toma uma garrafa. Então vamos fazer o seguinte, toma uma taça. Pro cara não deixar de tomar. Entendeu? A mesma coisa quando eu atendo um cara muito obeso, um cara muito gordo. Até tem um vídeo desse no Instagram, que o cara come 20 pedaços de pizza por dia. Aí você vai falar pro cara, ó, você não vai comer mais a pizza, você vai comer agora 100 gramas de arroz, 100 gramas de frango. O cara não vai comer. Então você fala, você não tá acostumado a comer 20 de pizza? Então passa a comer 10. Dos 10, quando você acostumar, você passa a 5. Depois desses 5, você começa a limpar a tua dieta. Se você faz uma coisa muito chocante e o cara não tá mentalmente preparado para aquilo não vai acontecer. Tem que ser um desafio, uma meta atingível, né? Exato. E eu sempre falo, quando me procura... E isso o cara- acontece lá no seu consultório direto. Muito, muito. Porque o principal, cara, é a pessoa realmente estar afim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver aqui, mas tem a ver, vai. Um pai leva um adolescente de 16 anos no consultório obeso. E quer e fala, meu filho tá obeso, precisa fazer dieta, tal, obriga o moleque a estar lá. Ele não queria estar lá. Mas é por causa do pai tá preocupado com a saúde, quer que ele vá lá. Eu vou montar a dieta pro moleque, o moleque vai fazer enquanto ele estiver em casa, mas ele vai pra escola, ele vai pra casa do amigo, e aí ele não faz, porque ele vai ser a área de escape dele, porque ele mesmo não está preocupado com aquilo ainda. Agora, quando o adolescente está preocupado, cara, é o público mais focado que tem. Porque é aquele gordinho na escola que começa a ver que as meninas, né, vê alguma coisa nele e ele precisa emagrecer. Então ele olha aquilo como Em 2 meses ele resolve o problema da vida. Exato. 2, 3 meses. Quando ele quer. Mas quando o pai obriga, não. O teu xará lá, aconteceu isso. Então. Sim. Gustavão. Sim, aconteceu. Você conheceu a figura da gordinha, né? Exato. Diz, agora tá... Ele come, Beijo, Gustavo. ele come algumas, assim como eu, come um pouquinho De vez de em erradinho de vez em quando, mas o que não pode sofrer. Ah, se pesa todo dia agora, tá focado, Sim, né? tá equilibrado. Mas é o que eu falo, cara. O que o ser humano tem que ter consciência é do equilíbrio das coisas. Entende? Então, não é que é errado você comer um Big Taste. Mas, cara, se você se deu o luxo de fazer a dieta todos os dias da semana, você não é um atleta profissional, você não é nada. Por que um Big Taste na semana vai te matar? Não vai. Entendeu? O problema é que a pessoa não faz um. A pessoa quer estrumbicar o final de semana inteiro. E aí foi o que eu falei, aí mata tudo. Entendeu? Então, a consciência é... Você pode comer o que você gosta? Pode, desde que você se regre a fazer isso
num dia, num horário certo, entendeu? Na semana. Às vezes, se tem algo que você gosta e você já está num patamar físico que você gostaria de estar, às vezes você pode até encaixar esse negócio que você gosta no seu dia a dia. O grande problema é, por exemplo, o cara está num processo de emagrecimento. Aí o cara quer ficar furando a dieta. Quando ele está nesse processo, ele vai atrasar o processo dele. Agora, quando um cara já fez o processo do emagrecimento dele, ele já está fisicamente confortável, bem da forma que ele queria, ele pode encaixar alguns alimentos que ele gosta de forma inteligente. E não vai fazer. Controlando, Exato. monitorando e utilizando o profissional de saúde e o nutricionista para monitorar isso. Porque às vezes a gente está falando isso, não é fácil. Não, não é fácil. Vamos só transformar isso numa facilidade. Não, não é fácil. Você, por exemplo, treina bastante, se controla bastante. É fácil? Não. É muito difícil. Não, principalmente porque... É uma luta diária, né? Não, e outra, tem a parte psicológica no meio. Né? Então você trabalha, você tem relacionamento, você tem um dia de estresse em casa, já é uma bomba que você às vezes quer atacar uma comida para descontar. Sim, e quem não tem bombas, né? Então é super complexo. Gente estamos numa alta da internet de postou que tá pago, tá indo pra academia. A pessoa começou a treinar. Iniciante ou até um intermediário. Qual que é uma refeição para ela ganhar massa muscular? É muito visto na internet que tem uma... Excelente pergunta. Uma quantidade de proteína por quilo corporal. Isso serve para todos, não serve? Então, gordinho, você falou. Agora vamos o cara que quer dar uma... Não. O cara que quer ganhar massa muscular em via literária é 1,8 a 2,2 gramas a quilo de proteína. Agora uma pergunta. Isso tem que ser distribuído num dia ou numa única refeição? Se ele comer um frango inteiro, ele vai absorver toda a proteína? Cara, isso é um dilema grave, porque assim, pra mim, eu que trabalho com atleta, eu prefiro trabalhar com refeições divididas durante o dia, pelo menos 5, tá? Agora, existem alguns estudos que dizem que há essa absorção numa quantidade razoável se você come uma quantidade grande no dia uma vez só. Cara... É difícil você sintonizar que o cara vai comer 1 quilo de frango numa refeição e vai absorver tudo, né? Eu acho que é bem estranho porque o nosso corpo ele é muito inteligente. E eu acho que o corpo ele absorve conforme ele vai tendo necessidades, né? Por exemplo, vamos supor, se você vai fazer uma suplementação de vitamina C, talvez se você tomar 5 gramas de vitamina C de uma vez no dia, talvez você não vá absorver as 5 gramas. Talvez se você tomar em 5 tomadas de uma, talvez você vai ter uma absorção muito maior. E eu acredito nisso. Mas hoje existem vários estudos, né? Aquele negócio, né? Estudo tem 10 falando bem e 10 falando mal. E aí você vai pela sua experiência. Eu prefiro dividir. Eu acho que, assim, há uma absorção, mas não uma absorção tão grande quanto se você dividir várias refeições durante o dia. Principalmente pessoas nesse sentido que a gente está falando que quer ganhar massa magra e precisa comer uma quantidade maior de comida. E quando você fala, só para ficar claro, esse número que todo mundo deve ter esse interesse, é bem curioso. A pessoa precisa ingerir 2 gramas de proteína por quilo de peso dela para ganhar massa muscular. Aí a pessoa tem 100 quilos, precisa comer... Mas isso já tá fora do basal. 220 gramas de proteína. Isso não é o basal, isso aí já é acima do basal. Não, Ou não, isso aí nós estamos falando só da proteína, desculpa. A gente está falando só da proteína. Isso. Tá, mas porque no aí basal... é 220 gramas, por exemplo, que ele falou de proteína, são 880 calorias. Então, das 2.000 do basal, 880 tem que ser de proteína. Certo, então ele tem que ainda assim dividir o máximo, o basal, para não engordar, né? Uma parte de proteína. Então, uma pessoa de 100, vamos colocar uma pessoa de, bom, você está querendo ganhar massa muscular, vamos supor uma pessoa de 70 quilos tem que ingerir 140 gramas de proteína, certo? 2 gramas por quilo, todo dia. Todo dia. E para quem está ouvindo também, quando você compra lá o frango no mercado, ou filé, ou qualquer outro tipo de carne, aquele peso também não é só proteína, né? Não, tem uma água ali, se ele tá congelado, a hora que você coloca na panela, às vezes 100 gramas vira 60, 70. Quanto mais ou menos, e aí é tudo de proteína? Por exemplo, 1 quilo de frango que o cara come, quanto que é proteína? É tudo proteína? Acho que é 25%, 20%? Não, até mais. Uns 70% proteína. Então, para ingerir uns 200 esses 200... É que o que eu sempre falo na dieta, eu sempre falo pro cara pesar a comida, porque quando a gente trata, né, de pessoas que querem objetivos reais, a gente pesa a comida. Eu falo para pesar sempre depois de pronto. Então, mas depois de pronto, 1 quilo de frango vai ter quantos... Vai ter umas 700 gramas de frango. Então, vai ter de proteína 700 gramas... 25, 50, 100, 150, umas 175 gramas de frango, de proteína mais ou menos.
Calculando chucramente aqui que 100 gramas de frango então tem esse 25 cara de 70 proteína. quilos vai ter que comer 1 quilo pra arredondar. Quase 1 quilo de frango durante o dia. Todo dia. Funciona em vários tipos de proteína, né? Então, a pessoa come ovo, a pessoa come frango, peixe, carne vermelha, né? A gente reveza e dentro de uma dieta a gente tem várias opções para alcançar essa quantidade de proteína. Tem também a suplementação, que ajuda bastante, né? A pessoa que tem dificuldade para bater, né? Os macros que a gente fala. Às vezes a pessoa trabalha no escritório e tal, não consegue comer toda hora, então toma lá um whey protein, algo que ajude na quantidade de proteína para ele alcançar isso. Mas para ele cumprir o que você precisa, ele vai ter que comer então na semana 7 quilos. Vai ter que no mês 30 quilos. Basicamente, esse exemplo que a gente teve, provavelmente sim. Não tem como fugir disso, né? Vale a mesma coisa ao contrário lá pro cara que quer emagrecer, se ele faz a dieta lixo, se esse também... É que a gente vê, quem tem... conta, né? É conta. É tudo conta. Cara, você pega um cara magro que tem um metabolismo muito acelerado, acontece no consultório, desculpa. Que o cara, às vezes, no final de semana, o cara que precisa comer muito é o contrário. No final de semana ele come pouco, porque aí ele sai, ele bebe, ele come. Eu tenho paciente que às vezes no final de semana perde 5 quilos. Porque o cara comeu ali menos, bebeu tal, chega na segunda-feira com 5 quilos a menos. Esse cara sofre pra ganhar e outro sofre pra perder. Exato. É muito genética de cada. Por isso que eu falo, cara, não tem receita de bolo. Não existe. Existe o básico que vai funcionar para todo mundo, mas quando você chega num determinado limite, precisa ser uma coisa mais pontual, mais chaveada para cada um, senão não vai. Tirando as peculiaridades de cada pessoa, o que é mais fácil trabalhar ou ter o resultado? Emagrecer ou ganhar músculo? Emagrecer. Emagrecer acho que é mais fácil. Emagrecer é mais fácil. Emagrecer é mais fácil? Mais fácil do que ganhar. Ficar grande. O cara que é magro, pra ganhar, cara, se o cara tem uma genética magra, o cara rala. Eu tenho pacientes que comem absurdas quantidades de treina comida, direitinho, treina dorme, bem, ganha, evolui, mas pouco. O gordinho que quer emagrecer, cara, se ele faz o negócio certinho, ele vê um resultado rápido. É muito rápido. Porque 90% dos casos do gordinho é por falta de disciplina mesmo. É o Big Taste versus o arroz e feijão. É disciplina mesmo. Tem gordinhos que têm doença? Tem, né? Hoje em dia, doença de tireoide, doença de uma série de coisas que a gente já falou, mas muito do psicológico, cara. Hoje, eu não sei o doutor como percebe isso, mas 90% dos pacientes que eu atendo no consultório hoje tomam algum tipo de remédio ligado à parte mental. Então, de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Muito isso, claro. Então, essa influência disso hoje em cima da obesidade, em cima da falta de qualidade física é muito grande. A obesidade em si já é uma patologia, tá? Exato, já é uma doença, isso não tem como... Mas se a pessoa... falar diferente disso é um absurdo. E sim, tá ligado a tudo isso que você falou. É multifatorial e precisa tratar sempre, tentar não se entregar e procurar ajuda sempre. Exato. E o negócio é tão complexo, cara. Complexo, que claro que a gente... Senão não teria gordo, né? Exato. Que a maioria das pessoas acha, mas é simples. Você olha... Às vezes, por exemplo, você pega um cara, vai pegar um exame de sangue do cara, o doutor pode me corrigir se eu estiver errado. Às vezes ele tem algumas pequenas alterações na tireoide, que se o médico não tiver paciência para conversar com o cara, ele vai achar que o cara tá com problema na tireoide. Mas às vezes é um problema subclínico. Vem de alguma coisa do ambiente externo dele, de um estresse que ele tá passando, de uma perda, de alguma coisa que aconteceu com aquele cara, que naquele momento ele está passando por um problema de tireoide, mas não é que ele tem um problema. Entende? Então, existem vários momentos ali que você tem que saber cuidar. Por isso que eu acho que é muito importante o diálogo com o paciente. Se você não tem o diálogo, você não entende o que está passando na vida dele. Normalmente, quando eu vejo uma alteração pequena, eu pergunto pro cara, você está passando por algum estresse? Tá tendo alguma coisa? Tá, em 99,9% dos casos aconteceu. Como, por exemplo, eu pego pacientes que tiveram, o doutor também pode me corrigir, com câncer, né, que tiveram um quadro de câncer, alguma coisa assim, cara, esse eu falo pra você, 100% dos casos que eu peguei de pacientes que tiveram câncer passaram por algum momento trágico na vida, seja ele qual for, cara. Algum trauma grande. Todos. Nem todas essas doenças têm uma explicação, uma etiologia definida, mas eu, como médico, concordo plenamente que o fator mental, o fator estresse, o fator aí que é intangível, com certeza influencia em todas as nossas funções
do corpo, da tireoide ou de doenças, com certeza. Por isso que o estado de humor tem tudo a ver. Resolva bem suas pendências aí mentais, não procrastine nada, não deixe pendências. Arrume a sua saúde mental, que o corpo vai já responder muito melhor, muito bem cara. arrumado, uma parte dele, e o resto vai ser mais fácil. É Mas você muito tem melhor. toda a razão. As doenças, em geral, esse desequilíbrio mental, esse desequilíbrio de rotina, de modo de vida, influencia em tudo. Que Na é tireoide, no câncer, Exato. no fígado, no pâncreas, no Que é intestino, em tudo. um exemplo chulo que tem, por exemplo, você pega um fisiculturista, o cara tá a pré-competir ali, no dia da competição ali, 1 hora, 2 horas antes dele competir. Se ele passar por um estresse nesse momento, o cara tá pronto, tá? O cara já fez ali meses de preparação. O cara, em 1 hora, 2 horas ali que ele se estressou por algo que ele não deveria se estressar, ele pode ter um rebote de hormônio ali que ele pode reter o líquido e estragar o físico dele em meia hora. A aldosterona pode subir, o estresse pode subir ali, entendeu? E aí o cara tem um problema que ele tira da estragou em meia competição. hora. Estragou em meia hora. Entendeu? Então a cabeça, cara, por mais que seja uma coisa clichê que a gente fala, né? A cabeça comanda o corpo, é totalmente real. E isso serve pra dieta, serve pra tudo. Se você quer, você faz. Você, no seu consultório, se utiliza muito de ferramentas como, por exemplo, a que você está tomando agora, da Poppet de alimento zero, poppet.com.br, alimentos saudáveis, que é justamente o que a gente está conversando hoje. Porque, por exemplo, você acabou de tomar um suco de beterraba natural saboroso. Dá para substituir a pessoa falar, eu gosto de um refrigerante, eu gosto de comer isso, aí você utiliza de ferramentas de produto zero? É muito utilizado? Uso bastante, cara, porque... E você acha que... Qual a repercussão disso, né? O que eu sempre falo é assim, o Porque pessoal não deixa de toma... ser saboroso, continua saboroso. Sim, a pessoa toma um refrigerante zero. Aí todo mundo fala, pô, mas não é saudável, tal, não é a coisa mais saudável. Não, realmente não é. Mas o meu paciente que está em tratamento, eu prefiro que ele tome um refrigerante zero do que ele coma um doce. Melhor saciar a vontade tomando uma Coca Zero do que... Ou do que ele toma um Exato, refrigerante exato. normal. Exato, um refrigerante normal. Ou de repente, por exemplo, eu fiz um texto uma vez que repercutiu bastante no Instagram, que eu chamei ele de excesso de saudável. O que é o excesso de saudável? Eram pacientes que chegavam no consultório e falavam, não, mas doutor, eu me alimento super bem, eu como bastante fruta o dia inteiro. Só que fruta, cara, é calórico. Entendeu? Você tomar um copo grande de suco de laranja, às vezes pode chegar a ter 1000 calorias. Só lembrar do elefante que só come Exato. mato, né? Entendeu? Então, esse é o problema. E eu falo pra Mato, galera. fruta, certo. Então, pô, se o cara tá num processo de emagrecimento, se o cara é um atleta, eu prefiro, de repente, às vezes, que num horário certo, ele tome um refrigerante zero do que um suco de laranja. O suco de laranja é mais saudável? Mas pra estética dele, pra saúde dele, Pro objetivo que ele tá Naquele buscando. momento, naquele momento talvez não seja o ideal. Entendeu? As pessoas têm que ter consciência, porque acham que fruta, porque é fruta, pode comer a qualquer hora, tal. O cara chega, por exemplo, mas antes de dormir, cara, eu só como 3 frutas. Pô, é a pior cagada que o cara pode fazer. 3 melancias. Exato, porque... Não, e o que me revolta às vezes na dieta, cara, é assim, quando a pessoa não determina qual é a fruta, ou se ela determina qual é a fruta, ela não coloca a quantidade. Então, você coloca lá uma fruta. Se você não determinou, uma banana, uma maçã, tal, eu falo, cara, mas como assim uma fruta? Uma melancia, uma jaca? Um abacate. Inteiro, entendeu? Quando existe assim, uma banana, uma maçã, né? Frutas com tamanho normal. Você vai colocar meio mamão. Você vai colocar lá um abacaxi. Você vai comer um abacaxi inteiro, uma melancia inteira? Não vai. Gustavo, você Vai, se você não colocar, a pessoa vai chegar pra você seguir. Exato. Gustavo, você comentou sobre whey protein para bater quantidade de proteínas no dia, né? E suplementação não, manipulados. Você trabalha com manipulados? Sim, tem muitos fitoterápicos que a gente pode usar para todos os fins possíveis e imagináveis. E cara, funciona? Funciona, com certeza. Muito bem. Tem algumas pessoas que não são muito fã de manipulados, né? Tem pessoas que não são fãs de tomar cápsula, na verdade, né? A pessoa reclama de número de cápsulas. Quando você faz um manipulado bem rico, ele vai dar muita cápsula. Então tem gente que não gosta de tomar aquela quantidade de cápsula. Mas, cara, para muitos objetivos a gente consegue fazer muitos fitoterápicos muito efetivos. Muito, muito, muito mesmo. De corrigir tudo que você possa imaginar. Para esses dois casos, para emagrecimento e ganho de massa muscular, que é o que
mais deve ser procurado tirando os casos de doença. Sim. Quais são alguns manipulados que é trabalhado para emagrecimento e para ganho de massa? Puta, cara, tem tanta coisa. Tanta coisa. Agora de nome, assim, pra lembrar de cabeça, é muita coisa, porque eu tenho... O que eu fiz no meu consultório? Eu tenho várias matérias-primas, e aí, dependendo do paciente, eu seleciono e monto o manipulado pro paciente. Mas tem manipulados que ajudam a tirar o apetite, como Garcinia, Camboja, coisas assim. Existem algumas coisas que são como se fosse uma esponja. É que agora eu não vou lembrar o nome de tudo, né, de cabeça. Tranquilo. Então, por exemplo, você ingere a comida, você toma um líquido, aquilo vira uma esponja. Então é como se você ocupasse um espaço maior no teu estômago e fizesse com que você comesse menos. Entendeu? Tem de tudo. Aí tem estimulantes de testosterona natural. Funciona esses estimulantes de testosterona natural? Funciona. Pode falar algum nome deles? Dois nomes? Turquisterona, tríbulos terrestres, que apesar de não ter estudo comprobatório, maca, na prática faz bastante diferença. Até e não exclui libido. o resto também, né? Não exclui o resto. Não. É só uma forma natural de trabalhar. Isso, não precisa ser só natural. Tem outras... Exato, tem outras vertentes. Tudo vai eu acho ter que um você resultado. você tem que passar do 1 pro... A galera, o que acontece muito? Hoje a galera sai daqui e já quer ir pro 10, né? Ninguém quer passar do 1, 2, 3, 4. Sim. A galera já quer pular lá. O que tem de mais forte pra usar? Já vem aqui em cima. Você falou, o que você vai dar pra eu tomar? Como manipulado? Exato, a pessoa não tem paciência. É como chega um paciente pra mim que começou a treinar faz 1 ano e vira pra mim e fala assim, eu quero competir daqui 3 meses. Eu olho pra cara dele e falo, amigo, desculpa, mano. Não dá. Eu falei, primeiro que eu não vou te matar, porque não tenho casa de fazer isso, entendeu? Então eu sou honesto, cara. Eu já perdi muito paciente por ser honesto, porque eu falo, ó, não dá, precisa de mais tempo, entendeu? Porque quando a pessoa coloca uma coisa na cabeça dela, é difícil alguém colocar, cara, tirar. E às vezes a gente falando um não, querendo ser honesto com o cliente, às vezes o cliente leva para um lado ruim. Né? Eu falei dos manipulados porque já ouvi falar que tá em alta cafeína. Pelo menos... faz tempo. Já faz tempo, Faz né? tempo. Mas tem uns males também. É porque cafeína é tranquilo, porque cafeína você é liberado pela Anvisa, né? Todas as empresas de suplemento vendem cafeína. Hoje tem nos termogênicos, no pré-treino, é base de cafeína. Até os próprios energéticos, né? Tem bastante cafeína. Aí se a pessoa chega pra você falando, já tem um pouco de ansiedade, você não vai passar cafeína. Lógico que não. Por isso que é importante a anamnese. Por isso que eu falei, o cara que toma um remédio, um ansiolítico, alguma coisa assim, tem coisas que ele não pode tomar porque pode dar interação e o cara pode passar mal. Então é importante, por isso que eu falo, hoje, cara, o que eu acho que mais falta no atendimento de todos os profissionais de saúde, não tô falando todos, cara, educador físico, nutricionista, médico, fisioterapeuta, todos, é a conversa, cara, é o contato direto com o paciente. Hoje, muito médico só pensa em grana. Então o cara não para nem pra conversar com o paciente, cara. O cara não quer nem saber a dor. O cara tá com uma dor no pé e fala, deixa eu ver teu pé aí. Tá bom, pode ir embora, tchau, próximo. Entendeu? Pô, mas como que você machucou o pé? O que aconteceu, tal? Porque pra você entender, às vezes é uma forma muito mais fácil de você conseguir lidar com o paciente, entendeu? Cara, eu juro pra você, graças a Deus, eu não trabalho com como é que fala? Nutricionista de convênio hoje, né? Porque o nutricionista de convênio, ele atende muitos pacientes em pouco intervalo de tempo. Eu juro pra você, cara, eu bato palma pra essas pessoas, porque eu não sei como um nutricionista consegue montar uma dieta pra uma pessoa, escutar a dor dela, anotar tudo, montar a dieta tal, numa consulta de 15 minutos. Eu não sei como consegue, mas tem gente que faz. Ou é uma habilidade extrema, entendeu? É uma coisa muito básica, mas eu acho que falta o feeling do cara que tá tratando o paciente para entender a dor dele. Hoje em dia, cara, todo mundo é um pouco médico, todo mundo é um pouco nutricionista, todo mundo é um pouco psicólogo, todo mundo é um pouco educador físico. Eu acho que todo mundo hoje que é da área da saúde precisa saber um pouco de tudo. Porque o cara vai ter uma dor lá. Vai chegar lá no consultório do doutor e vai falar, qual que é isso? Não, tô com gripe. Mas no meio da conversa dele com a gripe, o cara vai falar alguma merda que aconteceu na vida dele e você tem que estar lá pra conversar com o cara. Às vezes a conversa que você vai ter com o cara vai curar muito mais ele do que o remédio que você vai passar pra ele tomar. E a sociedade tá passando por um momento desse. Então, quando eu vou passar uma dieta pra pessoa, primeiro eu tento entender qual é a dor dela. Principalmente se é um cara que tá obeso, entendeu? Ou um cara que tá muito magro, que você vê que o cara tá abatido. Às vezes aquele cara que passou por um choque e puta, perdi 30 quilos. Você fala, cara, mas o que aconteceu? Ninguém perde 30 quilos de uma hora pra outra.
Ah, não, sei lá, eu terminei um relacionamento, perdi meu pai, perdi minha mãe e tal. Pô, você tem que conversar com esse cara. Então não vai adiantar, você vai passar dieta pro cara que não vai fazer. Você tem que entrar na mente do cara e condicionar o cara que aquilo vai ser bom pra ele. Entendeu? Então, cara, toda a parte ligada à saúde, a treinamento, a atleta é que nem a mentalidade do atleta que luta. Que nem a gente falou, quantos atletas não perdem lutas no vestiário antes de entrar pra lutar porque o psicológico não tá bom? A gente sempre fala na luta que tem o leão de treino e o leão de campeonato. O leão de treino é aquele cara que chega no treino e bate em todo mundo. Só que chega no campeonato o cara fica nervoso, o cara não consegue render. E tem o cara que no treino não faz nada. Só que o cara vai no campeonato um pouco se fudendo e vai lá e bate em todo mundo. Então o psicológico influencia em muita coisa, entendeu? Em todas as áreas, eu acho. Perfeito. Beleza. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Bastante. Obrigado, Gustavo. Aprendi também. Grande Gustavo Pascoaloto. Sorte dos pacientes que tem você como nutricionista. Obrigado. Obrigado pelas informações. Espero que você que esteja aí tenha aprendido bastante. Compartilhe para o doutor, espalhe saúde. Aí embaixo vai estar como encontrar o nutricionista Gustavo Pascoaloto. Obrigado. Até o próximo episódio. Compartilhe para o doutor, espalhe saúde.